O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí, então, eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o resgal fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho: sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Há uma semana, nós iniciamos o tempo comum, que apesar do nome, não quer dizer algo sem importância ou trivial. Usamos esse nome somente para diferenciar o tempo comum das grandes solenidades, como o ciclo de Natal ou o ciclo da Páscoa, em que nós meditamos os grandes mistérios da salvação. Mas o tempo comum é propício, uma ocasião oportuna para progredirmos na santidade pessoal ou também a santidade comunitária. Nós temos 4 pontos básicos de reflexão durante esse tempo comum. Primeiro ponto em que nós amadurecemos em nossa santidade é o discipulado. Durante esse tempo nós vamos conhecendo o que significa Jesus como mestre e o que significa que nós sejamos os seus discípulos. O Papa Francisco, que nos presenteou com a encíclica sobre a santidade, nos fala que ser santo é assumir o estilo de vida do nosso Senhor Jesus, que acontece basicamente por meio do discipulado. Configurar a nossa vida, a vida de Jesus. O segundo ponto básico para a santidade é a reflexão sobre o ensinamento de Jesus. O que Jesus nos ensinou? E ele ensinou muitas coisas importantes. O mistério do reino dos céus, as instruções sobre a missão, como nós podemos conviver em comunidade perdoando-os mutuamente, o mistério da segunda vinda do nosso Senhor. Então nós também progredimos na santidade pessoal e comunitária e também social, à medida que nós incorporamos em nossa vida os ensinamentos do nosso Senhor Jesus. O terceiro ponto importante para progredirmos na santidade é a reflexão sobre os sinais, os milagres que o nosso Senhor realiza. E durante esse tempo comum, vamos refletir os exorcismos, as curas, as coisas extraordinárias, os sinais que Jesus realiza no meio do povo,
para nos atrair, despertar o nosso coração, até mesmo a nossa curiosidade para conhecer e amar Jesus. E, por fim, o quarto ponto importante para crescermos na santidade é a relação que Jesus tem com o Pai. Jesus é o Filho, Deus é o Pai, e aí contemplar essa relação nos ajuda também a crescer na santidade pessoal. Hoje, o Evangelho nos apresenta uma série de controvérsias, que armadilhas que os judeus vão colocando diante de Jesus. São pontos em que Jesus parece que está em contradição com a palavra de Deus. Hoje nós temos em vista a questão do jejum. Os fariseus parecem questionar profundamente Jesus sobre a prática de jejum. Por isso, eles colocam uma pergunta diante de Jesus. Por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Os discípulos de João jejuam no sentido de uma penitência. Eles querem se purificar de um pecado para agradar a Deus. Os discípulos dos fariseus também jejuam por obrigação da Torá. Mas Jesus vai nos colocar diante de um novo tipo de jejum. Não mais por penitência, não mais por observância da Torá. Jesus, então, vai nos revelar algo muito importante. Vai nos trazer um ensinamento novo, que Ele é o noivo. E os discípulos são os amigos do noivo. Até vai colocar uma outra pergunta. Jesus vai responder, como um bom rabino, com uma outra pergunta. Os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com ele? É claro que não. Durante uma festa de casamento, era proibido ficar triste, era proibido parar de comer, porque o casamento era uma grande ocasião na época de Jesus. Nós não podemos imaginar que o casamento durasse apenas uma noite, como é o costume de hoje. O casamento judeu é um casamento mineiro. Dura 7 dias, uma semana, e o povo se alegra e sempre tem gente saindo e chegando. Tem que ter bastante dinheiro para sustentar uma festa judaica. Jesus agora, ele se identifica como noivo. E esta palavra, noivo, casamento, é uma das figuras bíblicas mais bonitas que mostra a relação entre Deus e seu povo. No profeta Oséias, capítulo 2, entendemos que Deus é o marido, o noivo, e a noiva é o povo em que ele se une e permanece com ela. Entendemos que então há uma nova revelação, um novo sentido para nós estarmos com Jesus. Jesus vai dizer, mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado no meio deles, e aí então eles vão jejuar. O jejum agora não é mais por penitência, o jejum não é mais para cumprimento da Torá, mas o jejum expressa então a nossa união com Jesus, o noivo, aquele que é o Deus conosco, que nos liberta de toda a escravidão. Em seguida, Jesus nos coloca 2 parábolas que também está na mesma linha do casamento. A roupa, as vestes, em que os convidados vão para um casamento, e também o vinho, os odres, os barris, em que se armazena a bebida. Nas 2 parábolas, Jesus nos pede
novas atitudes, novas mentalidades. Nós não podemos ter Jesus como noivo e permanecermos nos antigos costumes, leis, tradições antigas. É preciso agora assumir uma nova postura. E é isso que quer dizer o pano novo, o remendo novo numa roupa velha. Não pode viver o cristianismo de uma forma antiga, de uma forma pela penitência de São João Batista ou pelo cumprimento cego da lei, mas devemos assumir, então, esta postura do noivo. Jesus é o noivo, e quanto ele está longe, quanto nós não estamos mais unidos com o noivo, aí jejuaremos. Também o vinho, atitude nova diante do reino dos céus. E louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.